Olá, gente, quero cumprimentar você de casa com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o evangelista Cid Braza e nós estamos dando continuidade à nossa CPO, que é o nosso curso preparatório para obreiro. Convido você a fazer parte da família Braza, assistir os nossos vídeos e acompanhar aqui a nossa CPO, tudo para crescimento do seu ministério. Fique conosco até o final desse vídeo e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar de forma poderosa. Gente, nós estamos de volta e hoje eu quero falar com vocês sobre a conduta e caráter do obreiro. Vou repetir. Hoje nós vamos falar sobre o tema conduta e caráter do obreiro. Tá legal? E para isso eu quero dividir aqui esse tema em dois pontos principais, tá legal? Primeiro nós vamos falar sobre os deveres ministeriais e depois nós vamos falar sobre os deveres moral, tá? Deveres ministeriais e deveres morais, tá legal? É isso aí. Bom, dentro dos deveres ministerial, a tudo aquilo que é ministerial refere-se à vida ministerial do obreiro. A área da pregação, a área do ensino, os cargos, as funções, enfim, tudo aquilo que envolve o ministério, tá bom? Tem a ver com os deveres ministerial. 2 Timóteo 2,15 diz assim: procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem com que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, tá? Primeiro ponto, o obreiro precisa estar envolvido com a obra de Deus, tá? Primeiro ponto, baseado aqui nos deveres ministeriais, o obreiro precisa estar envolvido com a obra de Deus. Cid Braza, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que você que é obreiro, você que é obreira, precisa ser um obreiro presente. Precisa estar presente. Presente aonde? Nos cultos. Culto de doutrina, culto público, reunião ministerial, reunião de obreiro. Você precisa ser um obreiro presente, tá? O pastor precisa te ver. Os olhos do pastor precisam estar sobre você. Então, para isso, você precisa ser um obreiro presente. Tá legal? Esse é o primeiro ponto dentro dos deveres ministerial do obreiro. Tá legal? O segundo é que o obreiro precisa manejar bem a palavra da verdade. O que significa isso aqui? Significa que o obreiro precisa ter conhecimento. Lembra? Nós estamos batendo essa tecla já tem um tempo, né? Sobre a questão do conhecimento. O obreiro precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Então, dentro dos deveres ministeriais, você precisa entender que você precisa ser um obreiro envolvido com a obra, um obreiro presente, e que você precisa manejar bem a palavra da verdade. Tá legal? No versículo 24, ainda desse capítulo, né, de 2 Timóteo 2, no verso 24 diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, estando apto a ensinar. Tá? Sabe o que significa isso aqui? Não contender. Não contender significa que o obreiro ele é um pacificador de situações. Situações que vão trazer escândalo para a obra de Deus. Então, dentro do âmbito ministerial, o obreiro precisa entender, baseado aqui no verso 24 do capítulo 2 de 2 Timóteo, o obreiro precisa entender que ele não pode contender, ou seja, ele precisa ser uma pessoa pacificadora. Lembra que Jesus disse: bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então, você precisa entender, como obreiro da casa de Deus, como obreira da casa de Deus, você precisa entender que você não pode contender. Você precisa ser pacificadora. Uma pessoa pacificadora, tá bom? É aquela pessoa que ela evita discussões. Ela pacifica, tá bom? As discussões. Ela apazigua as discussões. Então, seja um obreiro pacificador na obra de Deus. Segundo, o obreiro precisa ser manso. Quando a gente fala de mansidão,
nós estamos se referindo à humildade. O obreiro precisa ser humilde. Olha o versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser humilde, ser manso, tá legal? Então você precisa ser manso, ser uma pessoa calma, ser uma pessoa humilde na obra de Deus, tá? E o terceiro, apto a ensinar, tá? Sabe o que quer dizer isso? Que você precisa ser um obreiro que esteja sempre pronto para pregar, pronto para ensinar, pronto para visitar, pronto para dar aula, pronto para explicar. Você precisa ser um obreiro preparado, tá legal? Então, dentro do âmbito ministerial, o obreiro precisa estar envolvido com a obra, manejar a palavra da verdade. O obreiro precisa ser uma pessoa pacificadora, precisa ser humilde e, acima de tudo, apto para ensinar. Então, dentro do âmbito ministerial, o obreiro precisa seguir essas regras. Precisa seguir exatamente isso aqui. Dentro do âmbito ministerial, que são os deveres ministeriais do obreiro, tá legal? Agora vamos para o segundo ponto, que são os deveres moral, tá? Os deveres moral referem-se à vida social e espiritual do obreiro, tá? Isso é os deveres moral, tá? Veja só o que está escrito em 1 Timóteo 3, do verso 1 ao 5. Está escrito assim: Esta é uma palavra fiel, e se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que os bispos sejam irrepreensíveis, marido de uma mulher, vigilantes, sóbrios, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da casa de Deus? Então você percebeu aqui a questão dos deveres moral do obreiro, tá? Pacificador, não dado ao vinho, marido de uma mulher só, uma pessoa irrepreensível, vigilante, entendeu? Então o obreiro tem que ter esses deveres moral e cumprir com esses deveres aqui, tá legal? Ou seja, o obreiro precisa ter uma vida regrada de santidade a Deus. É isso que está escrito aqui em 1 Timóteo 3. O obreiro precisa ter uma vida regrada, uma vida de regras e de santidade na casa de Deus, tá? Olha o que diz o verso 7. O verso 7 diz assim: Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Então, o que está dizendo aqui no verso 7? Que o obreiro, essa expressão aqui, ó, aos que estão de fora. Sim, aos que estão de fora. As pessoas do mundo, os gentios, aqueles que não servem a Deus. A esses, você precisa dar bom testemunho. Tá bom? É exatamente isso que o versículo 7 está nos mostrando dentro dos deveres moral da vida de um obreiro. Precisa dar bom testemunho, tá? Então é exatamente isso que você precisa seguir para que o nome do Senhor seja glorificado, tá legal? Então aprenda isso. O obreiro, no âmbito moral, precisa dar bom testemunho, precisa ter uma vida espiritual, precisa andar em santidade. E dentro do âmbito ministerial, que são os deveres ministeriais, o obreiro precisa estar apto a ensinar, manejando bem a palavra da verdade. Tá bom? Eu sou o Cid Braza, fico por aqui, a gente volta no próximo vídeo, se Deus quiser.